Olá, amigos, e para quem não me conhece, eu sou o professor Walter Marcos Knesel Birkner, sou sociólogo e estou aqui para falar de aspectos do desenvolvimento do Estado de Santa Catarina através deste canal intitulado SC Think Tank, ou seja, Santa Catarina Think Tank. E aí, um ilustre ouvinte, espectador deste canal, me perguntava dias atrás qual o significado de think tank. Bom, think tank, literalmente, significa tanque, a tradução é tanque de pensamento. Bom, tanque de pensamento é um container de pensamento, é um lugar dentro do qual, a partir e através do qual, se reflete sobre determinados temas, no sentido de compreendê-los melhor e trazê-los a público para enfim, melhor conhecimento e, inclusive, tomada de decisões. Também podemos entender think tank como um grupo de reflexão. Ora, a escola, a ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública do Governo Federal, tradicionalíssima, define think tank, do ponto de vista organizacional e empresarial, define think tank como institutos de pesquisa, assessoria e consultoria para a elaboração, planejamento de políticas públicas e de decisões empresariais. Então, tanto relacionadas essas informações à educação, economia em todos os seus segmentos, o desenvolvimento com todos os seus subtemas, governança, saúde, habitação e assim por diante, temas de primeira grandeza que precisam do maior esclarecimento possível para, a partir de então, tomar decisões estratégicas nessa direção e, portanto, esse é o significado de think tank aqui. Neste momento, é uma iniciativa eu mesmo e a Lucy, mas também conto com a colaboração de muitas pessoas, tenho recebido muitos feedbacks e tenho amigos que fazem parte de uma intenção que a partir de 2024 a gente quer incrementar justamente a partir dessa iniciativa chamada SC Think Tank, ou seja, Santa Catarina Think Tank. E falando em amigos, bom, para quem ainda não se inscreveu, que se inscreva no canal na medida em que as informações que a gente passa aqui sejam úteis. O propósito de eu solicitar aqui, lembrar da possibilidade de inscrição de novas pessoas, o importante disso é o seguinte, é que tem um propósito geral que é justamente de difundir e de popularizar, na medida do possível, na medida justamente da possibilidade de novas inscrições, e em poucas semanas consegui atingir mais de uma centena de inscrições já. Isso me deixa muito grato e entusiasmado e honrado também. E na medida em que aumentarem o número de inscrições, inclusive a partir dos compartilhamentos que os ouvintes qualificados aqui, espectadores qualificados, que me ajudam compartilhando com outras pessoas que acabam visualizando e se inscrevendo, isso ajuda a difundir e popularizar uma reflexão sobre o significado do desenvolvimento de Santa Catarina, sobre o que é Santa Catarina, sobre a nossa trajetória histórica, sobre a nossa condição atual, inclusive para podermos fazer prognósticos para os próximos anos, ok? Então, nesse sentido, vários espectadores aqui me passaram informações, opiniões, sugestões sobre vários temas já, e um dos temas é sobre segurança pública em Santa Catarina. Eu não falarei sobre isso hoje. Hoje darei continuidade ao tema do cooperativismo, mas vou me preparar para reunir informações sobre o tema
E quero mencionar, na oportunidade, os amigos que estão me abastecendo de informações, abastecendo o Think Tank de Santa Catarina de informações sobre segurança pública, porque é um movimento importante. O Brasil passa por situações que deixam claro o problema grandioso que é o problema da segurança pública, que é o problema original, que é o problema da violência. Santa Catarina tem crescido muito demograficamente, tem atraído pessoas e investimentos, e isso causa preocupações que merecerão um debruçar mais atento sobre o tema, para que a gente fale sobre isso, e contarei com a ajuda de vários dos espectadores aqui, com a sua presença aqui semanalmente. Então, falaremos sobre isso. Agradeço de antemão. E falando sobre cooperativismo, então, meu amigo professor da área de administração e ciências contábeis, professor Marco Antônio Lauschner, um cidadão nascido e criado no extremo oeste de Santa Catarina, se não me engano, na cidade de Tunápolis, que faz parte da região ali, Itapiranga, Belmonte, Descanso, São João do Oeste, Mondaí, Riqueza, por ali, né? Então, muito atento e sempre me mandando feedbacks. Gostou muito do fato de ouvir sobre o cooperativismo e me manda uma matéria de um site jornalístico chamado Seu Dinheiro Vale Mais, em que aparece uma matéria que anuncia o município de Itapiranga como o berço, a capital do cooperativismo de crédito em Santa Catarina. Olha, aqui no vídeo anterior havia falado sobre, havia mencionado um dos exemplos, foi o exemplo da Via Cred, que começou em 1951 como Cooper Hering e evoluiu para uma cooperativa de crédito local de primeiro grau, é assim que chama a nomenclatura do cooperativismo. A cooperativa, quando é local, ela é de primeiro grau, e que se associou com outras cooperativas ao longo dos anos para formar o sistema AILOS, que reúne 11 cooperativas. Então, não é mais uma cooperativa de primeiro grau, é uma cooperativa de segundo grau, com abrangência interestadual, que tem atualmente no sul do Brasil 308 agências. E o Marco Antônio, então atento, me manda essa matéria que diz que Itapiranga que é o berço. Por quê? Porque em 1932, influenciados inclusive pelos movimentos do cooperativismo liderados naquele momento, no início do século, pelo padre suíço Theodor Amstadt, 41 agricultores, em 1931 para 32, no então município de Porto Novo, esse era o nome de Itapiranga antes de se tornar Itapiranga, Porto Novo, criaram a primeira Caixa Rural da União Popular de Porto Novo. Uma Caixa Rural, é assim que se chamava, que reunia contribuições e emprestava dinheiro para quem precisava comprar um maquinário, qualquer coisa assim. Então, ali está o berço do cooperativismo de crédito de Santa Catarina. Agradeço a informação, Marco Antônio. Então, para complementar, o fato é que atualmente trata-se da Cicobi Crédito Itapiranga, uma cooperativa de crédito ligada ao sistema Cicobi, que é um sistema, que é uma cooperativa central, né, de segunda instância, de segundo grau, que reúne hoje um conjunto de agências pelo Brasil todo, assim como o Sicredi, Cressol, né, e o sistema AILOS também crescendo. O que é muito importante e o mais significativo disso é o seguinte:
é que não se trata do Banco do Brasil. Com todo o respeito, todo o afeto que nós brasileiros temos à marca, historicamente a marca Banco do Brasil, o Banco do Brasil foi criado no século XIX pelo governo imperial, pelo Estado, por Dom Pedro II, certamente com uma relevância extraordinária no contexto econômico e financeiro nacional. Mas outra coisa é a gente falar de uma Sicob, de uma Sicredi, de uma Viacred, do sistema Ailos, da Cressol, e falar de mencionar cooperativas, não apenas cooperativas de crédito, mas de outros segmentos. São 7 segmentos de cooperativismo hoje existentes no mundo. E falarei sobre isso mais detidamente, de maneira mais sistemática, em outra oportunidade. Quando pretendo mencionar exemplos como a da Cooperalfa, da Cooperativa de Campos Novos, da Cooperativa Agrária, que não é nem de Santa Catarina, que é de Guarapuava, uma cooperativa mais que cinquentenária, septagenária. Tem uma história fantástica por trás dessa cooperativa. Eu mencionarei isso na devida oportunidade, com muito cuidado e com maior clareza. E nesse sentido, fico muito contente pelo fato de ter recebido um e-mail do responsável pelo setor de comunicação da OSESC. A OSESC é a Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, que me manda um e-mail dizendo que viu um vídeo, se inscreveu, compartilhou com o pessoal da OSESC e me parabenizou pelo fato de eu dar importância ao fenômeno e ao conceito de cooperativismo tão importante na economia catarinense e crescentemente importante na economia não só do sul do Brasil, mas do Brasil em geral. Então fiquei muito feliz, entusiasmado e ainda mais motivado por esse feedback, assim como fico agradecido e motivado pelos feedbacks que tenho recebido, para além das inscrições dos espectadores qualificados desse canal SC Think Tank. E quero enfatizar isso. Uma coisa é o Banco do Brasil, uma empresa governamental. Outra coisa é uma iniciativa, é uma empresa, podemos assim dizer, uma cooperativa também é uma empresa, resultante do esforço de pessoas do interior de uma comunidade e que elevam esse produto a uma condição extraordinariamente maior do que a inicial, formando grandes cooperativas que saem da condição local e vão para cooperativas de segundo grau, vão para centrais de cooperativas. Isso é extraordinário e mostra a força e o protagonismo da sociedade civil. Isso é importante de enfatizar, porque é isso que o capital social representa. E o capital social é o elemento fundamental, primordial, explicativo do desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Acontece que o fenômeno da cooperação, que gera o cooperativismo, que gera as cooperativas, não é um fenômeno pertinente exclusivamente ao exemplo das cooperativas. Um exemplo tão bem sucedido, Santa Catarina, sul do Brasil, e Brasilzão por aí avançando. Isso é muito importante porque é cada vez mais significativo na economia do país. E nós já falamos da importância que isso tem no PIB de Santa Catarina. Pois bem, mas o fenômeno da cooperação, que é um fenômeno de primeira grandeza, que quando eu tiver a oportunidade de aprofundar sobre o assunto, eu farei uma vinculação do conceito, do fenômeno da cooperação com a teoria da evolução, que precisa ser muito melhor explicada. Se a gente mencionar, por exemplo, os exemplos de grandes empresas do setor alimentício que surgiram em Santa Catarina, me vem à memória aqui 3, a Sadia, a Perdigão e a Seara. São grandes marcas hoje vinculadas a empresas privadas, a grupos maiores, grupos gigantescos, inclusive um deles é o maior do mundo, o grupo alimentício brasileiro é o maior do mundo, é o JBS, e ainda existe, enfim, outro grupo
De toda maneira, essas 3 empresas, não é possível compreender a criação dessas empresas e o seu franco desenvolvimento apenas a partir da perspectiva do empreendedorismo, embora o empreendedorismo seja um fenômeno de primeira grandeza também, importantíssimo, fundamental para o desenvolvimento de qualquer economia e que tem uma expressão notável também no estado de Santa Catarina. Mas, para além do empreendedorismo, se a gente não entender, ao tentar compreender o sucesso extraordinário de empresas de marcas como Sadia, Perdigão e Seara, que nasceram em Santa Catarina, que se tornaram marcas não apenas nacionais, mas multinacionais, e que geram dezenas de milhares de empregos, e talvez mais do que uma centena de milhares de empregos ao longo da sua história, seguramente. A gente não consegue entender o sucesso dessas empresas, repito, apenas do ponto de vista do empreendedor individual. Não. A gente precisa entender isso a partir do sistema de produção integrado. E o sistema de produção integrado é assim, é a empresa que, em contato com famílias de produtores rurais, consegue estabelecer acordo, contrato de cooperação para que essas famílias produzam para essas empresas. Sem esse sistema de cooperação, essas empresas não teriam se tornado multinacionais como elas são hoje. E o sistema de integração só é possível em culturas de cooperação e associativismo. E esse exemplo eu transmuto do meio do agronegócio e podemos ir para outros setores da economia. Poderia mencionar o exemplo da Artex, uma empresa que começou na primeira metade do século passado, que hoje é a Coteminas. Começou com a associação de 17 colonos que, motivados pela ideia de poderem ganhar dinheiro ao longo do tempo, estabelecendo relações de cooperação e de confiança interpessoal, apoiaram 2 daqueles colonos, entre os 17, um tinha uma boa ideia e o outro sabia como desenvolver essa ideia, e precisavam importar maquinário da Europa e para isso precisavam de grana que não tinham, então reuniram seus esforços pessoais e de mais 15 colonos para então criar ao longo do tempo uma empresa, e os exemplos se multiplicam se a gente buscar. Um deles é o exemplo da Cetil. A Cetil é uma empresa mais do que cinquentenária. Ela surgiu em 1969 no Vale do Itajaí pelo esforço cooperativo, associativo de 13 grandes indústrias têxteis do Vale do Itajaí, a matriz em Blumenau. Em 1969, apoiaram 2 indivíduos que tinham boas ideias na cabeça e queriam resolver um problema de processamento de dados dessas grandes empresas, e essas grandes empresas então se associaram para criar a primeira empresa de processamento de dados do estado de Santa Catarina. Eu menciono isso, repito, pelo caráter associativo dessa iniciativa empresarial e pelo resultado histórico que essa iniciativa gerou ao longo do tempo, fazendo com que o estado de Santa Catarina, vamos pegar o município de Blumenau hoje, tem dados de 2023 até alguns meses atrás, tinha registradas 2.349 empresas de tecnologia da informação, gerando aproximadamente 10 mil empregos diretos. Isso é um feito extraordinário. Se a gente tivesse dados aqui, poderia usar os dados de Joinville, de Florianópolis, de Chapecó e de outras cidades de Santa Catarina. Já existem vários
pequenos polos de tecnologia da informação em Santa Catarina, para além dos polos maiores, que são Florianópolis, notadamente trabalho dentro do Sapiens Park, mas também da Universidade Federal de Santa Catarina, Blumenau, Joinville e Chapecó como um polo em ascensão. Logo, logo deverá se tornar também um grande polo, um polo expressivo de tecnologia da informação, não apenas importante para Santa Catarina, mas para o cenário nacional, fazendo com que Santa Catarina seja hoje um dos principais polos de informática, não só de informática, mas de tecnologia da informação da América Latina. Florianópolis já é considerado uma cidade polo internacional de tecnologia da informação. A gente vai ouvir falar muito sobre isso ainda, porque Florianópolis, representando esse capital humano de Santa Catarina, que se difundiu em todos os segmentos, inclusive da tecnologia da informação, começando com o processamento de dados da CETIL lá em 69, para se tornar ao longo do tempo um estado de referência nacional. Florianópolis já é uma referência internacional e faço um prognóstico, arrisco um prognóstico aqui, dizer que Florianópolis será provavelmente, pelo que está em curso, um dos maiores centros de referência de tecnologia de informação do mundo. Qual é a importância de notificar isso? É de fazer a relação com as iniciativas que fazem parte da trajetória de desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, marcadas em grandíssima medida por ações de cooperação, de associativismo, oriundos originalmente do nosso capital social, que gera o capital humano, que com senso de cooperação, associativismo, confiança, capacidade de diálogo, geram iniciativas conjuntas que, do ponto de vista individual, jamais seriam possíveis. Pois bem, então, por conta de iniciativas como essa, o sul do país hoje é a região com maior número de polos de tecnologia da informação. São 28, superando o sudeste, os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que são os 3 estados mais populosos do país, além do Espírito Santo, uma região muito mais populosa, mas que fica em segundo lugar com 20 polos de tecnologia da informação. Em terceiro lugar vem o Nordeste, com 8 polos de tecnologia da informação. O Centro-Oeste brasileiro com 3 polos de tecnologia da informação e o Norte com 1 polo de tecnologia da informação. Ora, percebam, tudo isso faz parte dessa abordagem contínua que venho apresentando aqui, compartilhando com os nobres espectadores, dessa relação entre cultura e desenvolvimento. É que eu insisto nisso, cultura gera desenvolvimento. E a cultura de Santa Catarina é acentuadamente marcada do seu ponto de vista histórico, não sei se será assim no futuro, para sempre, isso é uma discussão importante que a gente terá lá na frente, mas até aqui foi o capital social, essa é a minha hipótese, o grande fator constitutivo do desenvolvimento de Santa Catarina. E essa discussão aqui, nos próximos vídeos, para além do que já anunciei sobre o tema da segurança, essa discussão sobre capital social, cooperação, cooperativismo, deverá nos permitir uma linkagem com temas bastante contemporâneos, muito importantes. Então, fazendo um link entre o fenômeno do desenvolvimento do Estado de Santa Catarina com o conceito de cidades inteligentes. Mas sobre isso quero falar com mais cuidado e preciso me debruçar um pouco mais sobre o conceito, o fenômeno, para aí a gente ter desdobramentos. Um abraço a todos e até semana que vem.